Boa tarde, pessoal do Pode Saber. Espero que todo mundo tenha um ótimo almoço, aquele delicioso churrasco brasileiro. E estamos aqui com nossos queridos participantes. Acho que alguns não precisam mais de apresentações, porque já estavam aqui antes. Mas estamos aqui com o nosso querido entrevistado, André, nosso professor de Educação Física. André, é um prazer imenso ter aqui na nossa segunda edição do Pode Saber. E eu acho que a primeira coisa que eu vou perguntar, né, é sobre um pouco da sua história de vida, por que você chegou onde você está hoje em dia, a sua ligação com o esporte. Boa tarde a todos, Vitor, Luiz, João, Davi. Prazer estar aqui com vocês, fazer esse bate-papo, falar um pouquinho sobre minha história de vida, ligação com o esporte e outros temas. Sim. Nós já entrando aí de sola no nosso assunto, meu nome inteiro André Luiz da Silva, como vocês já sabem. 40 anos, caminhando para 41, ficando de barba branca e cabelos brancos, de tanto estar inserido nesse esporte, nesse meio de vida, né, que é o esporte. Sim. E também com a educação. Um pouquinho da minha relação com o esporte tem muito a ver a influência do meu tio, tá? Família na época de um poder aquisitivo não tão como hoje, e sempre ouvia meu tio tocando o som do berimbau ali no fundo de casa, e começou essa influência. Então a minha porta de entrada para o mundo do esporte foi a capoeira, que há muito tempo atrás era tida como uma manifestação cultural, mas hoje ela já está inserida como prática esportiva de alto, médio e baixo rendimento. Aí vai de acordo com o que a pessoa procura para aquele momento. Mas ela em si foi a porta de entrada. Através da capoeira eu fui conhecendo o futebol, né? O futebolzinho de rua, todo mundo aqui eu acho que já brincou. Pelo menos uma vez na vida, né? Aquele futebolzinho de golzinho de chinelo na rua de casa. Aí, né, falando aí de 30 anos atrás, o bairro não era asfaltado. Ou era chinelinho, havaianas, ou era bloco. Que aí a gente saía pegando das casas do vizinho, fazia os golzinhos ali, a bolinha murcha que tinha aí, o couro cantava. Então, eu acho que quando você é criança, um dos primeiros brinquedos que te dão, assim, é uma bola de futebol, para você começar desde cedo já brincar no Brasil, assim. Todo mundo começa assim desde cedo. Principalmente para nós brasileiros é o primeiro contato. Né? Aí tanto para nós meninos como para as meninas, né? É uma bola, aí o estímulo com as meninas é mais com as mãos e nós é com os pés mesmo. E é isso. Nossa. Muito bom. Outra coisa importante é que depois que você começou a trabalhar com esportes, você ainda vê o esporte como uma coisa mais de lazer ou hoje em dia, por exemplo, é totalmente profissional? Excelente, hein? Excelente, hein? Muito boa, muito boa. Para mim, são as duas coisas. Né? Eu tenho o lado profissional e tenho o lado recreativo, que é o nosso lazer de final de semana, reunir a galera, brincar num campo, brincar numa quadra de areia. Mas para mim ele está muito, muito, muito voltado para a área profissional mesmo. Profissional. Cara, essa pergunta vai ser meio pessoal, uma ideia que eu tive. Sobre a inclusão de jogos online mesmo, por exemplo, jogos competitivos tipo Valorant. Mas uma coisa que eu queria especificar bem assim, jogos meio de arcade, assim, tipo Street Fighter. Como poderia ser incluso nas interclasses, assim, se pudesse, é claro. Certo. Aí nós temos que partir de um ponto onde todos já tiveram ou vão ter acesso a esse tipo de jogo. Falando assim, educação nesse jogo é legal só pro lazer, mas para a educação ele não vai agregar, porque ele vai estimular uma área que é mais voltada pro combate. Sim. Aí para a educação já
não se encaixaria tanto dentro de uma escola. Por isso esse Mortal Kombat, Street Fighter 2, pô, jogava muito. Jogava muito. Ia buscar pão, ou as moedinhas que sobrava, virava à esquerda da padaria, parava no fliperama. Hoje, infelizmente, não existe mais isso. Mas parava ali e ia embora o troquinho do pão. Sim. E era 2 fichinhas sagradas. 2 fichinhas sagradas. Era aquelas oportunidades. Mas ali era um outro contexto. Sim. Porque o pessoal na época não tinha o poder aquisitivo para ter um videogame em casa. Para estar brincando de videogame dentro da sua casa. Então, nós partíamos para esse lado. Aí, hoje, para a escola, não é legal. Não é legal. Mas é uma excelente ideia trazer esses jogos online desde que todos tenham acesso e conhecimento à base desse jogo. Senão vai ficar uma coisa vaga. Pegar um xadrez online, o cara tem que saber pelo menos como funciona o xadrez. Isso era um dos tópicos que eu ia perguntar, que é algo até meio pessoal também, foi bom o Davi ter citado, é que por que alguns esportes eles foram com o decorrer do tempo retirados da interclasse? Por exemplo, o xadrez, assim, que antes tinha. O FIFA também. O FIFA também foi algo que tiraram da interclasse. Vamos gerar polêmica. Por que esses esportes foram retirados? Há um tempo atrás, trabalhando aí, fazendo uma pesquisa para a escola, eu cheguei a descobrir que dentro dessa escola existia-se 2 semanas de jogos de interclasse. Algumas modalidades eram desenvolvidas dentro da escola e outras fora. Dentro da escola, nós já tínhamos as 4 modalidades, né? Do nosso meio, nós tratamos o quarteto fantástico, vôlei, futsal, handebol e basquete. Também tinha-se as modalidades de tabuleiro, dama, xadrez, aí também as recreativas tênis de mesa, pebolim. O que aconteceu com essas que exigiam um pouco mais de técnica e domínio dos alunos? Eles foram perdendo o interesse e o pessoal, como ficava sempre um de cada sala disputando ali, o pessoal foi retirando. Assim como era utilizada a pista de atletismo do Unisalesiano, então tinha corrida de revezamento 4x100, tinha lançamento de dardo, era uma coisa assim muito grande. Era grande mesmo. Era grande o evento. Nossa. Mas o porquê? Pela aptidão dos alunos daquela época. Aí a ideia é trabalhar aos poucos, desde o Fundi 1 até o ensino médio, para que reviva-se esse evento grandioso que é os jogos de interclasse. Sim. Tá? E a questão do xadrez, dos jogos de tabuleiro, nós estamos trabalhando muito para que essas modalidades voltem. E já falando do FIFA, era uma coisa assim, né? O professor trazia o videogame para a escola, para incentivar. Aí pegava um controle emprestado de um aluno e vocês ficavam a tarde inteira jogando até que existisse os finalistas, tanto os meninos como as meninas. Aí só pro último ano não teve porque ocorreu que o videogame foi embora. Nossa. Mas vamos trabalhar para que ele volte. Vamos trabalhar para que ele foi volte. Foi esse o imprevisto, não foi só removido. Não, não é. Foi. O videogame foi embora. Tá. Bom, que bom. Acho que é uma boa notícia e bom saber que vão começar a incentivar de novo esses esportes, que também são considerados esportes, os jogos de tabuleiro, porque às vezes existem pessoas que não têm tantas inteligências sinestésica, que fala que é inteligência controle corporal, essas coisas, mas tem uma inteligência às vezes cognitiva, de raciocínio lógico, incentivar essas pessoas a conseguirem jogar. Isso vai ser legal. Sim. Desde a infância. Muito. Tanto é que tem um estudo que está sendo aí concluído, a importância dos jogos de tabuleiro durante o intervalo. Para aquelas pessoas que têm um pouquinho menos de aptidão cognitiva dentro de sala de aula, ela vai e transfere, ela consegue fazer, algumas conseguem fazer essa junção, tabuleiro, conteúdo, tabuleiro. Então, são outros tipos de inteligências que precisam ser estimuladas
precisam ser desenvolvidas para que cada um consiga atingir o seu coeficiente. Legal. Sim, porque, querendo ou não, por exemplo, no xadrez dá pra usar bastante a matemática. Muito. É uma probabilidade ali de Muito. chances, entendeu? Você vai estar calculando a todo momento o seu movimento, o movimento do seu colega de jogo, né? Do seu oponente ali naquele momento. Sim. Mas E é cálculo. interessante também Muito é o cálculo. psicológico também, né? Por causa que a briga de tipo você conseguir a resistência de ficar ali horas no tabuleiro, Sim. mexendo peças e calculando, Sim. é uma briga de resistência interessante. Muito. Que legal. pode ser e deve ser comparada a de um tenista. Que todos sabem que um jogo de tênis aí dura em média, se você levar para o alto rendimento, no mínimo 3 horas. Nadal e Djokovic fizeram uma final que ultrapassou esse limite. E um jogo de xadrez em alto nível, altíssimo nível, chega em média a 1 hora. Então é uma exigência absurda do praticante. É uma coisa assim, fora de série. Fora de série. Tem uma pergunta também, indo pro lado mais educacional. Certo. Como você estrutura as suas aulas? Cara, excelente. Vocês andaram me estudando aí, né, velho? Vocês andaram me estudando, cara. Com Vocês andaram me certeza. estudando. Isso é parte do convívio, né? Aí vocês começam a observar nossos professores e nós, professores, também observamos muito vocês. Eu parto de um princípio básico. A base daquele esporte, né? Eu sei que você, João, gosta muito da luta, das artes marciais, esportes de combate. Tem um objetivo ali que é você mostrar para o seu oponente que você domina aquela técnica e que você é superior a ele dentro daquela técnica, certo? Aí, obviamente, você tem uma base. Então, as minhas aulas, elas pegam esse sentido. Pegar a base daquela modalidade, seja ela qual for, desde o voleibol até o badminton, pegar a essência e tentar passar para vocês a base junto da essência. E ir evoluindo com vocês de acordo com as devolutivas que vocês me trazem. Porque aí alguns acham assim, ó, o professor tá ali, tá moscando, tá nada. Ele tá te avaliando o tempo todo. Ele tá levando em consideração o como você dormiu aquela noite, o como você está interagindo com os seus pares durante a aula, o quanto você está absorvendo de conteúdo naquele momento, o quanto o teu corpo está respondendo, principalmente, o como seu corpo responde a cada estímulo, a cada roda de conversa, a cada situação que vocês são expostos. Eu estou sempre reavaliando a aula, mas tendo aquela base, aquele princípio, que é o básico e a essência de qualquer prática esportiva. Porque eu acho que quando a gente é meio que criancinha, a gente tá iniciando a prática do esporte, às vezes fica algumas dúvidas, né? Porque a gente tá pegando a bola e tacando no chão para ela voltar, tipo, algo básico, só que, tipo, quando a gente foi amadurecendo e entendendo que no esporte a gente vai aplicar aqueles fundamentos, não diretamente daquela forma, mas da forma, tipo, quando você vai jogar a bola, uma hora você vai ter que subir o braço para atacar no vôlei, por exemplo, você meio que tá preparando as suas articulações, os seus membros, né? Sim. E a coisa fica muito gostosa, assim, quando vocês começam a fazer a relação entre as práticas esportivas, entre os movimentos. Pô, o que tem a ver o saque do badminton, o saque do beach tênis com o ataque do voleibol. São gestos técnicos muito parecidos, só que com a mesma finalidade. Um é colocar a bola em jogo e o outro é finalizar o jogo, né? Entre aspas, aquele ponto em disputa. Entendeu? Quando vocês também começam a correlacionar as bases,
Se você tá ali parado na posição de espera do basquete, você entender que aquilo é a base da lateralidade para as outras práticas esportivas, é lindo. Sim. É lindo. Ver que tudo se encaixa, assim, Tudo se encaixa, tudo bonitinho, porque infelizmente eu acho que o medo que às vezes as pessoas têm de praticar esses esportes é de acabar se machucando, se lesionando, porque às vezes, infelizmente, já existiram atletas que estavam praticando esporte e acabavam se lesionando e não voltavam mais da mesma forma que eram antes. Então eu acho que é meio que um medo que as pessoas têm, né? O que acontece é que a nossa cabeça, os nossos pensamentos, eles influem muito no nosso modo de agir. Sim. Eu costumo falar para vocês que se você vai para uma determinada prática, se você não começar a falar para você logo pela manhã que você vai para aquilo, que você vai lá, que você vai brincar, que você vai interagir, se você não se prepara ao longo do dia, quando você for para aquilo, a chance é bem maior de você se machucar, de você se lesionar, do que se você faz essa preparação mental ao longo do dia. Aí, se tratando assim de atletas de alto rendimento, o porquê que eles demoram a confiar? Porque o corpo deles é a ferramenta de trabalho, né? Então, para que aquela ferramenta volte naquele ritmo, ela vai sofrer tanto quanto ela já sofria para aquele momento. Aí vamos pegar aí o exemplo, o Ganso, Paulo Henrique Ganso. Ele sofreu uma cirurgia de ligamento de joelho no Santos. Olha o quanto tempo ele saiu do Santos, passou pelo São Paulo, foi para fora, voltou. Olha quanto tempo demorou para ele voltar a jogar em alto nível. Ele está jogando em alto nível de novo no Fluminense. Mas você percebe que é um atleta que ele não vai para o embate. Nunca foi da característica dele ir para o embate físico, para o corpo a corpo. É aquele cara que pensa o jogo. É o cara que raciocina, faz o time andar. Mas para que ele voltasse a fazer isso, demorou muito tempo. E poucas pessoas sabem, né? O atual treinador dele, Fernando Diniz, ele é formado em psicologia. Então ele foi trabalhando ao longo do tempo, o Paulo Henrique Ganso, para que ele voltasse a ser o que ele é hoje no Fluminense. Acho que o nosso tempo já está acabando, mas eu lembrei de uma frase que você disse em aula, que remete a algumas coisas que vocês falaram, que era que você não tem que deixar o objeto te controlar. Sim. Você que tem que controlar o objeto para você não se machucar, né? Que, por exemplo, no caso do vôlei, às vezes muitas pessoas têm medo de ir para a bola ou de ir em direção à bola, com medo de se machucar. Sim. Isso é realmente algo que, como você falou, do psicológico. Tudo partindo daquela pergunta, né? Como você prepara suas aulas? Eu tenho que te preparar para que você passe da sua mente para o seu corpo que você é capaz de controlar aquele objeto. Poucas pessoas sabem, mas atualmente um saque de voleibol está chegando a 130 km por hora. Isso no masculino, isso aí pra gente era normal. Pro feminino tá chegando a 115. Então, se eu não conseguir preparar a sua mente para que você entre, você se coloque de frente àquele objeto com a técnica certa, no momento certo, com o gestual correto, você vai se machucar. Então, por isso, né, se você controlar o objeto não vai te controlar, seja fisicamente ou seja mentalmente. Terminamos aqui então com essas lindas palavras, com esse ensinamento, André, que você passou pra gente.
Cara, muito obrigado. Lisonjeado. De verdade, infelizmente Agradeço não temos muito. muito tempo para continuar essa conversa e falar sobre outras questões do esporte Sim. que poderão ser abordadas em outros. Por favor, se você quiser se fazer Pô, presente, mano. conseguiu fornecer alguns docinhos, mas na próxima vez estaremos fornecendo, Pô, tá bom, para todos legal, nós aqui, legal. enquanto a gente for entrevistando. Quer dizer, Legal. eu sei que doce e esporte não combina muito, mas pelo menos aqui pra gente bater aquele bate-papo. Dependendo do momento, é válido. É válido. É válido, Então, né? dependendo É do válido. momento, é válido. Muito obrigado válido. a todos nós. Obrigado, Luiz. Obrigado, João, por ter se feito aqui presente. Davi, muito obrigado. Agradeço a todos também que estavam assistindo e que irão assistir esse Pode Saber. É nóis, tamo junto. Só um spoilerzinho pra fechar aí, ó. Pode ser que nesse próximo encontro role um bate-papo casado, atividade física, funcionamento corporal, tá, meu? O funcionamento, né, biológico do organismo, a resposta de cada exercício, o porquê de cada exercício, pra quando. Fica a dica. Fica um conhecimento a mais aí. Você Muito. tá maluco. Fera. Nossa, fera demais. Tamo junto, galera. Obrigado.